braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoarem, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Boa noite, queridos. Na graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Maravilhoso podermos estar aqui mais uma vez reunidos para meditar na palavra de Deus e falar com Ele, aprender com Ele. E hoje Deus coloca em nosso coração o desejo de falar do amor do Senhor, não é? Que alegria podermos entender isso, não é? Toma aí, Fábio. Há tempo de abraçar, tempo de se afastar, né? Nós estamos aí. Valeu, isso aí. Glória a Deus, né? Por todos vocês que estão aí online, né? E louvamos a Deus, você que também verá esse vídeo, né? Estará assistindo esse vídeo depois. Que Deus abençoe você, a sua casa. E mais uma vez vamos falar com Deus, tá bom? Você que está aí online aí, Diego, Fábio, os que estão chegando aí, Lilian, já deram olá, né? Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos permite viver, Senhor Deus, durante esse dia de domingo, Senhor Deus. E agora vamos meditar na Tua Palavra, nesta mensagem da noite. Que o Senhor, através da Tua Palavra, fale poderosamente aos nossos corações. E que possamos, Senhor Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deseja que coloquemos. Abençoa-nos. Continue a abençoar a nossa nação, o lar de cada um, Senhor Deus, a família de cada um. Estendendo a Tua mão de poder e graça sobre cada um, Senhor Deus, que precisa, Senhor Deus, da cura do Senhor, nesse momento tão complicado que o Brasil e o mundo têm passado. E mais uma vez te lembrando, Senhor Deus, sabendo que o Senhor Deus, colocando diante de Ti a vida do pastor Sócrates e lembrando dele, Senhor Deus, ali naquele momento, Senhor Deus, difícil que ele está vivendo, colocando a sua esposa, os seus filhos em Tuas mãos, toda a família do pastor Sócrates, Senhor Deus, em Tuas mãos, e também estendendo esse pedido de cura, Senhor Deus, a todos aqueles que estão acamados, Senhor Deus, estão hospitalizados. Senhor Deus, traga a cura sobre a vida de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Usa, Senhor Deus, ali os médicos, os enfermeiros, como instrumentos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia e também da Tua cura. E proteja-os também, todos os profissionais que estão militando, Senhor Deus, nessa batalha. Muito obrigado pela Tua palavra que vamos meditar essa noite. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigado. Amém. O texto que nós vamos ler se encontra em Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, vai nos falar e nos chamar a atenção para algo que é necessário entender. Precioso entender. E é muito interessante esse texto, porque ele nos chama a atenção para algo maravilhoso. Para sermos reparadores de brechas. Mas também nos traz umas outras lições, né, para anunciarmos a palavra de Deus. Então, Isaías 58, eu vou estar lendo na NVI, tá bom? Isaías 58, de 1 a 12. Nós vamos ler esses versos que tanto tem a ver com o momento que a nossa nação está vivendo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, não é? Vamos ler? Isaías 58, de 1 a 8. Grite alto, não se contenha, levanta a voz como trombeta,
anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuraram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de sacos cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com a renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de muralhas. Que palavra maravilhosa! Como fala ao nosso coração o Senhor aqui através de Isaías. Interessante. Seu jejum termina em discussão, rixa e brigas de socos brutais. Você não pode jejuar como faz hoje. Deus não deseja de nós um jejum único. Deus não deseja de nós um dia único. O que Ele nos chama a atenção aqui é que tudo que acontece em nossa vida não pode ser de momento. Ou seja, tudo aquilo que buscamos para a glória dEle não pode ser somente de um dia. E Deus está buscando reparadores de brechas para essa nação. Deus está buscando reparadores de brecha para o mundo. Então, quando nós olhamos para essa palavra, não é? Vocês podem tomar decisões de jejuar. Pode tomar decisões de jejuar. Mas por que nós jejuamos e o Senhor não viu? Olha a pergunta. Por que nos humilhamos e o Senhor não reparou? E aí vamos lembrar, a minha mão está encolhida para que eu não possa salvar? Será que eu não tenho mais força, poder para curar? Mas o que acontece é que dia a dia vocês buscam, ele diz aqui, o profeta diz aqui, não é? O verso 3 diz o seguinte: por que jejuamos e dizem e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram as pessoas.
Interessante essa palavra de Deus. E esperam que a voz de vocês seja ouvida do alto. Sabe, Deus não está esperando somente um momento seu. Deus não está esperando somente um momento meu. Deus não está esperando somente um dia de dedicação meu e seu. Deus está esperando homens e mulheres que se coloquem na brecha por esta nação. É isso que Deus está esperando diariamente. Diariamente. E aí, o que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Um dia só? Aceitável ao Senhor? Será que não é exatamente isso que está acontecendo com o Brasil e com o mundo? Que quando a coisa aperta, quando o parafuso aperta, a pessoa lembra de buscar Deus? Quando a coisa fica estreita, as pessoas buscam Deus? E aí nos colocamos em oração, em humilhação, em busca do Senhor, um único dia? É isso que Ele quer de você? É isso que Ele quer de mim? É isso que Ele quer de nós? O jejum que Ele deseja é o seguinte, Ele diz, soltar as correntes da injustiça. Que toda a corrente de injustiça saia da nossa nação, em nome de Jesus. Que toda a corrente de injustiça saia desse mundo corrompido, perdido, jaz no maligno. Que tudo isso aconteça. O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo. Que jugo pesado colocam sobre nós? Sobre a nação. Essa bobeira, essa rixa religiosa, essa rixa política, essa rixa social, essa rixa não é demográfica, geográfica. Nós somos um único país, uma única nação, que precisa se humilhar todos os dias diante do Deus Todo-Poderoso e buscar esse Deus Todo-Poderoso todos os dias. Senão vai exatamente ser o que fala aqui o profeta, não é? Exatamente como ele fala. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Parece que Deus é uma dipirona, parece que Deus é um remedinho. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E parece que estamos brincando com Ele. Mas com Deus não se brinca, não é? Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuam e dizem que Ele não viu? Ó Senhor, eu estou fazendo aqui, Senhor, você não está vendo. Um dia só? Só um dia. Só um dia. Deus não quer só um dia. Vamos parar de dar migalha para Deus. Vamos aproveitar esse momento de reclusão e resetar a nossa vida com Ele. Fazer isso em nome de Jesus. Vamos fazer isso. Contudo, no dia do seu jejum, todo dia não. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Depois que a cura vier, depois que a solução vier, babai Deus. É ou não é? E aí ficam usando, segundo Crônicas 7,14, fora do seu contexto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, né, perdoarei os seus pecados, sararei o seu chão para que dê comida. É isso que fala lá. Usando o texto fora do seu contexto. Ali o texto diz que Deus vai sarar o chão, curar a terra para que ela dê frutos, comida. É nesse sentido que é segundo Crônicas 7,14. Mas Deus quer sarar muito mais do que o chão. Ele quer te sarar, Ele quer me sarar, nos sarar pelo seu poder. Então, não vamos ficar fazendo jejum como foi feito hoje, talvez. Amém que você jejuou, glória a Deus que você jejuou. Mas você tem buscado Deus somente hoje. Hoje. O jejum de vocês é para o prazer de vocês. É o que o profeta Isaías está falando aqui no capítulo 58. Será que o jejum que eu escolhi não é apenas de um dia? Quando o homem se humilhar, inclinar sua cabeça e se deitar no pano de saco, ou seja, chorar, se lamentar, um dia só. Depois que tudo voltar ao normal, quem vai estar na brecha pelo Brasil? Quando tudo voltar ao normal, e vai voltar, quem vai estar na brecha? Quem vai estar ocupando os espaços que precisam ser ocupados?
com fé, com retidão, com justiça. Quem vai estar buscando isso? E aí, o que Deus espera de nós? O jejum que eu desejo é este: soltar a corrente da injustiça, desatar as cordas do jugo pesado que é colocado sobre as nações, pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas? Não só pelo inimigo, não só pelo diabo, mas estão oprimidas por pessoas, por governos, por líderes. Quantas pessoas estão? Religiosos também. É romper todo o jugo. Jesus nos convida a isso, não é? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Por quê? O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontra e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e você será um reparador de brecha, um restaurador de muros, aquela pessoa que é chamada para abençoar em meio à tempestade. Mas é aquela pessoa também chamada a abençoar e continuar abençoando na calmaria. Na calmaria. Lembra quando Jesus está com os seus discípulos no barco, não é? E Jesus está dormindo, tranquilamente dormindo. E aí os discípulos: Senhor, nos acorde, socorre aqui, Senhor, porque você não vê que nós vamos perecer. Jesus levanta, né, e acorda tranquilamente, calmo. Ó homens de pequena fé. Por que eles não mandaram o vento se acalmar e o mar ficar, né, o vento se calar e o mar se acalmar? Homens de pequena fé. Mas eles passaram por aquela prova de tempestade, porque lá na margem estaria um gadareno endemoniado. Prova muito maior do que um marzinho que eles conheciam de cor na palma da mão. Tinham conhecimento do mar, dos ventos, das marés, mas estavam atemorizados por causa da tempestade que já viram várias vezes acontecer. Quantas tempestades já vieram sobre o nosso Brasil? Quantas tempestades já vieram sobre as nações? Agora estamos sob uma tempestade chamada coronavírus. Isso vai passar. Jesus quer nos levar à margem, para que possamos, fortalecidos com essa tempestade que estamos vivendo, sermos reparadores de brecha lá onde Ele quer nos colocar. Lá onde quer nos colocar. Quando eles chegam lá no outro lado da margem, está lá um endemoniado, não é isso, o gadareno? Não é? Olha que batalha difícil que era necessário ser enfrentada. Então o reparador de brecha é alguém que promove liberdade. O reparador de brecha é alguém que é guiado constantemente pela justiça de Deus. O reparador de brecha é aquela pessoa que é guiada constantemente por uma vida dedicada a Deus. Não uma vida de um único dia, de dar migalhas e esperar respostas. Pela misericórdia que se renovam a cada manhã, Deus responde com graça. Pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, o povo é restituído, a vida é restituída, a saúde é restituída. Mas, como diz aqui o verso 12, seu povo reconstruirá as velhas ruínas. Ó, povo brasileiro, vamos reconstruir a ruína da nossa nação. Olha como que o nosso país é frágil. Socialmente, politicamente, religiosamente frágil. Qualquer ventinho derruba. Não é? Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros ou de brechas, restaurador de ruas e de moradias. Nós somos chamados como povo brasileiro a sermos reparadores de brechas, de muros, né? Trazer liberdade a essa nação. Então, o que nós temos visto? Já reparou o que nós temos visto? Temos visto com muita facilidade o poder físico, o poder intelectual, o poder financeiro, o poder social, o poder político e religioso, buscando oprimir e não libertar. É ou não é? Mais uma vez, temos visto com muita facilidade o poder físico, intelectual, financeiro, social, político e religioso, buscando oprimir e não libertar.
Mas o Senhor está nos chamando aqui através do profeta Isaías para sermos reparadores de brechas, de muros, nos convidando a fazer isso. E não ficar brincando com Deus e achando que Ele vai se comover por causa de um mover único, com interesse único. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos, os seus pecados, não é? Deixar os seus caminhos, os seus pecados. Estão usando aí um texto, né, falando sobre o homem que orou, o homem que pediu para o povo orar, mas já leu o resto do contexto? Não é? Viu o resto do contexto? Já leu o resto do contexto? Ele não fez tudo que agradava ao Senhor. Ele não reparou todas as brechas. Não reparou todas as brechas. O texto no final diz que ele não fez tudo que agradava ao Senhor, porque manteve duas questões que precisavam ser tiradas. Não é? Dois problemas que precisavam ser resolvidos em Israel. E aquele homem que pediu para orar, aquele homem que pediu para jejuar, aquele homem que pediu para que a nação se envolvesse em oração e jejum, deixava as coisas acontecerem para que desagradava a Deus. É só ler o resto do texto. A gente fica só no momento que ele pede para orar, que ele pede para jejuar, não é? Está sendo muito usado. Mas continua lendo o texto. Continua lendo o texto. Não é? Fez coisas que não agradavam ao Senhor e permitiu coisas que não agradavam ao Senhor. E por isso, não é? Não foi totalmente aceito por Deus como um rei de Israel. Fez coisas boas. Muitas coisas boas. Reparou algumas coisas, chamou o povo para se comover em oração. Não é? Mas o povo brasileiro, em nome de Jesus. Estou falando povo evangélico, povo religioso. Talvez você não tenha nenhuma religião. Povo brasileiro. Deus não quer migalhas de você, da minha pessoa e nem da nossa nação. Deus, Ele quer o Brasil para Ele. As nações para Ele. Não é? É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Então, o poder físico, intelectual, financeiro, social, político e religioso oprime. Tem oprimido. O reparador de brechas usa a sua capacidade e a sua influência para defender, acolher, proteger, libertar, aliviar. Esse é o reparador de brechas. Não é aquele que vive só um momento. Não é aquele que está sendo um reparador de momento. Sabe? Aquele que a gente contrata para vir fazer uma obra, fazer um reparo na nossa casa e depois vai embora. Deus não quer ir embora. Ele quer ficar. Na sua casa, na minha casa, na sua vida, na minha vida, na nossa nação, no mundo. Como soberano. Ele é soberano. Mas as nações têm aceitado Ele como soberano? Ou só busca Ele quando está na necessidade? Só na necessidade. Então, Deus está te convidando e me convidando, como homem e mulher de Deus, para sermos reparadores de brecha para a nossa nação. Para quebrar o jugo, né, do poder físico, do poder intelectual, do poder financeiro, do poder social, do poder político e religioso, que só traz opressão. Faz aqui uma coisinha boa, mas daqui a pouco cobra com a outra mão muito mais caro. O reparador de brecha é alguém que, através da palavra e ações e atitudes, promove liberdade. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. É uma... Está até no cantor cristão, né? É um hino nosso, não é? Está no cantor cristão. Vamos lembrar de Jesus falando, né? Lá em Lucas. Vamos em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Lucas, capítulo 4, 18 e 19. O que está escrito lá? A mesma palavra está em Isaías 61. Mas vamos em Lucas, não é? Capítulo 4, de 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos,
para a liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Mais uma vez. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ano da graça do Senhor. Essa mesma palavra está em Isaías 61. Então Deus nos chama a sermos reparadores de brecha para promover liberdade à nossa nação. Povo escolhido de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu Filho amado. Onde nós estamos? Estamos tampando brechas? Estamos ocupando lugares onde é necessário ser ocupado? O que são brechas? Na época bíblica, as cidades eram muradas, não é? Para proteger essa cidade, fortalecer essa cidade contra ataque de inimigos, de animais, não é? E havia portões de entrada. Portões de entrada. Imagine você morando numa cidade, né? Condomínio, cidade, a sua cidade. Você morando numa cidade onde ela é toda murada e tem somente um portão de entrada e de saída. Todos os dias você tem que passar por aquele mesmo lugar. Ali há sentinelas, ali há pessoas de prontidão para saber quem está entrando e quem está saindo. Assim eram as cidades na época bíblica. Então as cidades da época bíblica eram assim, para proteção contra o inimigo, contra o ataque dos inimigos e também contra o ataque de animais. Que tipo de pessoa Deus busca? Que tipo de pessoa Deus tem buscado? Não é? Que tipo de pessoa Deus busca? Ezequiel, capítulo 22. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Texto muito conhecido, já muito falado, mas é bom lembrar. Não é? Profeta Ezequiel, capítulo 22. O seu verso 30. Que tipo de pessoa Deus tem buscado? Reparadores de brecha. Que tipo de pessoas Deus deseja para a nossa nação? Reparadores de brecha. Que tipo de pessoas Deus deseja para a nossa nação? Pessoas que lutem, que mostrem que as pessoas estão andando por caminhos que não agradam a Deus. Então, Ezequiel capítulo 22, o verso 30, não é? Nos diz o seguinte: procurei entre eles, nós. Vamos contextualizar? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta nação, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Tudo o que fizeram. Não estou dizendo que essa pandemia que está aí no mundo é da mão de Deus. Não estou querendo dizer isso. Só estou querendo contextualizar o seguinte: quem Deus tem buscado para a nossa nação e para o mundo? Reparadores de brecha, construtores de muro. É isso que Ele tem buscado. Deus tem buscado pessoas que se coloquem no lugar do outro para restaurar. E se houver alguma brecha na nação Brasil, ocupar esse lugar em intercessão, em oração, em jejum, em oração, mas não somente num dia, todos os dias, buscando ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. As cidades bíblicas eram assim, fortalecidas, né, muradas, protegidas. Então, o tipo de pessoa que Deus busca. O texto aqui de Ezequiel nos diz que Deus está procurando alguém que tapasse o muro. Primeiro construísse. E depois fosse olhar se tinha alguma brecha e tampar essa brecha. Alguém que ocupe o lugar que está vazio. Exatamente isso. Temos feito isso? Ou é só esse momento agora de 15 dias? Os outros países, 1 mês? 2 meses? Será que é esse tipo de vida que Deus busca de você e de mim? Será que é esse tipo de oração e de jejum que Deus busca de nós? Será isso que Ele tem buscado? Na verdade,
O reparador de brecha é aquela pessoa que está se colocando no lugar da falta. Da falta. É ocupar o lugar onde está vazio. Na verdade, ser o que está faltando. O que está faltando para a sua casa? O que está faltando no seu trabalho? O que está faltando na sua escola, na sua faculdade? O que está faltando no seu país, no nosso país? O que está faltando na sua vida, na minha vida? Deus está buscando reparadores de brecha, construtores de muros, em união, em cooperação diária, não só momentânea. Não só momentânea. Então, o texto nos chama a atenção para nos lembrar que Deus está buscando pessoas que se coloquem à disposição de estar no lugar aonde há falta. A falta de direção do nosso país, no sentido religioso, então vamos nos colocar nesse lugar. Não é? No sentido de fé, vamos nos colocar nesse lugar, ocupar esse lugar. A Bíblia nos mostra vários homens se colocando na brecha pelas nações. A Bíblia nos mostra várias pessoas se colocando na brecha pelo outro, ocupando o lugar, né, e abençoando a vida do outro. O reparador de brechas é alguém que promove a liberdade. O reparador de brecha é alguém que busca abençoar. O reparador de brecha é aquela pessoa que se coloca à disposição de Deus para abençoar uma nação, para abençoar um povo e o mundo. A Bíblia menciona a história de algumas pessoas que se puseram à disposição de ocupar o lugar que estava vazio. Ou seja, ser o que está faltando. Mais uma vez lembrando o que falta na sua casa, o que falta na sua escola, o que falta na sua faculdade, o que falta na sua família, o que falta no seu ser pessoal, o que está faltando para a nossa nação e para o mundo. Pessoas que se coloquem na brecha, diariamente, em favor desta nação. E aí falando do Brasil. A Bíblia nos mostra Abraão, não é? E Ló. Gênesis capítulo 18, verso 22 e verso 23, nós vamos ter essa narrativa, né, de onde ali Sodoma e Gomorra, e Ló escolhe, né, ir para Sodoma e ficar naquelas cidades ali e viver naquela cidade bela, e aí eles se separam, né, Abraão e Ló. Ele vai para um lado e Ló vai para um lado, Abraão vai para outro lado. E Gênesis capítulo 18 vai nos falar exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Sobre o que? Se colocar na brecha. Se colocar na brecha. Gênesis capítulo 18 vai nos mostrar que aparece, né, 3 anjos a Abraão. E esses 3 homens, né, que aparecem a Abraão começam a falar com ele que eles estão ali para juízo. Estão ali para juízo. O Senhor aparece a Abraão, Gênesis 18, perto do carvalho de Moré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Não é? E aí começa todo o diálogo de Abraão com eles, e aí eles apresentam a Abraão, porque Deus diz: eu vou esconder alguma coisa do meu amigo? Abraão é considerado na Bíblia o amigo de Deus. Tiago vai falar isso no capítulo 2, verso 23, e outros textos da Bíblia vão chamar Abraão de amigo de Deus. E Abraão, por causa desse problema, né, ele começa a interceder por Sodoma. Ele começa a interceder. Abraão está ali lembrando que tem o seu sobrinho Ló naquele lugar. Não somente ele, mas a sua família, a sua esposa e suas 2 filhas. Tem uma família ali que Abraão ama. Mesmo que tiveram atritos, mesmo que se separaram, Abraão continua amando o seu sobrinho. Continua amando ele. E aí esses homens partiram. Um fica com Abraão e 2 vão para a cidade, para destruir a cidade. Não é? E Abraão se aproxima desse que ficou com ele e começa a conversar com ele. Chama ele de Senhor. Não é? Chama ele de Senhor. E o diálogo é interessante. Abraão se aproxima dele e diz: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Abraão começa a interceder. Começa a entrar em batalha de intercessão.
Abraão se coloca como o tampador, né, o restaurador de brechas na vida do seu sobrinho. Abraão começa com 50. Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa a cidade? Sim, eu vou poupar. Ó, Senhor, mais uma vez, se tiver 40 lá, o Senhor poupa a cidade? Pouparei a cidade. Senhor, mais uma vez, se tiver 30 justos, pouparei a cidade. Senhor, se tiver 20, o Senhor poupa a cidade? Poupa a cidade. E aí, pela última vez, Senhor, não que eu esteja abusando, né, da nossa amizade, vamos falar assim, né, trazer para a nossa linguagem de hoje, do nosso relacionamento, Senhor, não querendo, né, abusar, mas Ele está se colocando na brecha por uma nação, por um povo, não é? Porque ele está pedindo por todo mundo, inclusive por seu Ló que está ali, seu sobrinho. Mas aí ele fala, Senhor, se tiver 10, o Senhor poupa? Se tiver 10 justos, eu vou poupar. Quantos tinham? Não é? Eu acho que nenhum. Porque a cidade é destruída, mas antes de ser destruída, na marra os anjos tiram Ló, a sua esposa e suas 2 filhas, na marra. Arrastados. Eles não queriam sair. Quantas pessoas estão no meio da podridão? Quantas pessoas estão vivendo no pecado e não querem sair? Quantas pessoas são abençoadas, né, por tudo que Deus promove à sua volta? Não é? Abraão, gente, parente de Abraão. Direto. Não é? Sanguíneo. Direto. Recebendo as benesses. Quantas pessoas estão à nossa volta? Em oração, em jejum, em derramamento de lágrimas. Mas depois que a bênção vem, esquecem do abençoador. Quantas pessoas estão envolvidas em delitos e pecados que desagradam a Deus? Nas cidades do nosso Brasil. E Deus está ali, sabe? Te usando, meu irmão, te usando, minha irmã, como proclamadores, restauradores de brechas, não é? Restauradores de muros. Deus está nos convidando para isso, não é? Para promover liberdade à nossa nação e não somente ao Brasil. Mas quantas pessoas não dão voz e querem jejuar hoje para que Deus responda com sim, com a cura, com a liberdade? Pela sua misericórdia Ele pode até responder. Mas como que está a tua vida diante de Deus? Como está a nossa vida diante do Todo-Poderoso? Como está a nossa vida? É necessário arrependimento verdadeiro. Sabe, esse homem se coloca na brecha, Abraão se coloca na brecha. Não é? Lembra lá no outro texto de Ezequiel 22:30, não encontrei ninguém para interceder por essa nação. Mas esse interceder por essa nação, se colocar na brecha por essa nação, não é somente por um dia. Orar pelos governantes da nossa nação não é somente por um dia, é uma ordem bíblica. De um dia, não somente de um dia. E aí, nós estamos vendo aqui exatamente o que está acontecendo. A história se repete. Deus envia o alívio, Deus mostra a sua graça, Deus mostra o seu amor, Deus capacita as pessoas, cientificamente falando, para descobrir aí a vacina dessa doença. Ou Ele mesmo vir com a sua mão poderosa e curar todo mundo e exterminar esse vírus. Ele pode fazer isso. Não é? Mas Ele colocou homens sábios na terra para nos abençoar. Vamos orar por eles, cientistas, médicos, né, que estão aí buscando. Orar pela saúde do nosso país e do mundo. Por homens e mulheres que estão na rua aí, né, limpando, não é? Tirando ali os vermes, jogando aquele líquido maravilhoso que a gente vê aqui acontecer. Não é? É maravilhoso ver pessoas dispostas a servir. Mas quantas pessoas estão presas às coisas terrenas? E se os anjos não tiram Ló e sua família na marra, arrastados de Sodoma, eles não sairiam. O fogo os consumiria. É exatamente isso. E talvez você está nessa mesma situação. Talvez você hoje jejuou, orou, não é? Fez um momentinho ali, não sei. E aí ficou bem com Deus. E como lemos no início, em Isaías 58, não é isso que Ele quer de nós. Ele não quer migalhas, Ele não quer momentos, Ele quer uma vida inteira.
Isso que ele quer, dedicada a uma nação. Para que essa nação seja salva pelo Senhor, precisamos ter pessoas na brecha, reparadores de muros, de brechas, se colocando no lugar onde está vazio, aonde as coisas estão penetrando para destruir a nossa nação. Então, não somos chamados a orar somente hoje. Não somos chamados a jejuar somente hoje. Nós somos chamados a fazer isso todos os dias. Não é? Todos os dias. Todos os dias. Deus deseja que Abraão tome uma decisão. Não é? Por quê? Porque ele revela a sua vontade a ele. Ele é meu amigo. Vou esconder alguma coisa dele? Não é? Então, Senhor, se tiver 50, o Senhor perdoa lá. Se tiver 40, o Senhor perdoa. Se tiver 30, o Senhor perdoa. Se tiver 20, o Senhor perdoa. Se tiver 10, Senhor, o Senhor não deixa a cidade inteira? Deixa. Tinha 4. Ló, a esposa e as 2 filhas, que foram arrancados na marra. E a esposa ainda fica para trás. Não é? Fica para trás. Vira estátua de sal, como o texto bíblico nos diz. Porque a atração pelas coisas do mundo era tão grande, a atração pelas coisas da cidade era tão grande, o interesse pelas coisas da cidade era tão grande, que ela olhou para trás. Vai, não olha para trás não. Essa era a ordem. Mas foram arrastados de dentro da cidade. Sabe, a voz de Deus está bramando sobre essa nação para que ela se arrependa. Não estou falando que é por causa de doença, não. A doença é coisa que acontece. Não é? Enfermidade é algo que acontece. Não estou falando que essa enfermidade ou outra qualquer enfermidade é juízo de Deus. Não estou falando isso. Mas tem muitas pessoas ainda que precisam ser libertas do jugo chamado mundanismo. Vida mundana, que desagrada a Deus. E hoje ficou bonitinho na foto. Hoje ficou legalzinho na foto. Não é? Só porque como estão usando o rei, não é? Nada contra. Nada contra. Alguém público chamar para orar, alguém público chamar para jejuar. Mas só hoje. Só hoje. O jejum que Deus espera é diário. E não é só deixar de comer ou beber alguma coisa, não. É dizer, quem manda nesse corpo é o Santo Espírito que habita em mim. Quem manda nesse corpo é o Senhor que me chamou para levar liberdade aos oprimidos. É isso que precisamos falar para esse mundo perdido. Esse Brasil precisa ouvir do amor de Deus. Não é? É isso que Ele quer de cada um de nós. Apenas 4 foram resgatados e na marra. Hoje Deus convida. Através do seu Filho Jesus, vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado da vida que você está levando. Somos chamados, não na marra, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, que isso aconteça na nossa nação. Não é por força, não é por violência, não é por jugo, é pelo Espírito do Senhor que essa nação tem que ser transformada. Não é? É por Ele que tem que ser transformado. Mais uma vez, é poderes que nos rodeiam, não é? Impérios que nos rodeiam, poder físico, intelectual, financeiro, social, político e religioso, buscando oprimir e não libertar. Mas hoje nós somos chamados a sermos restauradores de brechas e nos colocar à disposição de Deus para ocupar o lugar que está faltando, o lugar que está vazio, e segurar com a fé que Deus nos deu os muros dessa nação. O muro dessa nação. E aí apenas Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas saem de lá e a esposa ainda fica para trás. Moisés é outro intercessor. Não é? Moisés sobe para receber as tábuas da lei. Lembra? Moisés sobe para receber as tábuas da lei. E quando ele está ali com Deus, Deus falando com ele, Deus transmitindo as leis para ele, o povo está lá embaixo em orgia, em idolatria, construindo ídolos para si. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, Deus não divide a sua honra com ídolos. Sejam de barro, ou de tijolo, ou de carne e osso. Ele não divide. Ele quer te usar. Ele quer me usar. Não é para abençoar essa nação. Mas ele não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. É dele a honra. É dele a glória. Nós somos somente barro. Nada além disso. Usados pelo olheiro. Nada além disso. Ele quer que eu e você possamos ser instrumentos para transformar essa nação. Está ali. Vou exterminar todo mundo lá embaixo.
Vou acabar com todo mundo e começar do zero com você, Moisés. Senhor, não faz isso não, Senhor. Se coloca no lugar de Moisés. Pô, taca fogo em todo mundo mesmo. Começa do zero comigo. Né? Tudo de novo. Minha descendência, meu povo, minha raiz. Começa tudo comigo de novo. Não. Ele sofreu no Egito. Ele viu o sofrimento no Egito. E passou a entender que era necessário ter liberdade para aquela nação chamada Israel ainda, né? Ainda não. Mas aquele povo precisava, os hebreus precisavam de liberdade. Precisava de libertação. E Deus usa Moisés. Mas naquele momento crucial, onde sobe, vão lá fazer bezerro de ouro, não é isso? Deus não divide a sua glória, a sua honra com ninguém, com ídolos. Seja de que tipo for, de barro, de madeira, de pedra ou de carne e osso. Ele não divide. É dele a honra, é dele a glória. Que ele venha com poder sobre essa nação. Sabe, que ele venha com misericórdia sobre esse país, sobre os governantes dessa nação, sobre a igreja desse país, sobre a igreja espalhada na terra. E quando eu falo igreja, não estou falando de religião, não. Estou falando do povo chamado e escolhido por ele, que ele amou e chamou e convidou e entendeu esse chamado. Que ele venha com graça e cura sobre essa nação. Moisés diz, não, Senhor, se o Senhor for fazer isso, me arranca do livro da vida, o livro que o Senhor escreveu. Me tira do livro. Moisés intercede pelo povo e quando chega lá embaixo está aquela bagunça. O Brasil tem andado, o mundo tem andado em bagunça, que desagrada a Deus. E Deus quer contar com você, comigo, conosco, para nos colocar na brecha como restauradores de brecha, construtores de muros, para proteger esse país, esse mundo, essa nação. Neemias chora por Jerusalém. Neemias entra em angústia por Jerusalém. Por que você está triste, Neemias? Por que você está com essa cara? Está doente? Está com coronavírus? Por que você está triste e abatido? Copeiro do rei? Por que você está tão abatido, Neemias? O que está acontecendo com você? Sabe, essa intimidade, mesmo sendo escravo, né? Mas era o copeiro ali. Havia intimidade entre eles. Lembra? Abraão é amigo de Deus. O rei conhecia Neemias. Por que você está triste, meu filho? Você está com corona aí? Está doente? Está acontecendo alguma coisa com você? Não, não. É Jerusalém que está destruído. Está sem muro. Está totalmente em cinzas, em pó, em ruínas. Quantas nações estão em ruínas espirituais, mas financeiramente estão bem, socialmente estão bem, politicamente estão bem, intelectualmente está bem, religiosamente está bem. Não é? Quantas nações estão assim, mas estão perdidas, devastadas, sem muro, em ruínas e sem proteção. E Deus que nos chama como nação santa, povo exclusivo dele, para proclamar as virtudes, né, que ele, através do seu Filho Jesus Cristo, nos revelou. Neemias se coloca no lugar, na brecha, fica abatido pela ruína de Jerusalém. Então não vamos ficar abatidos somente um dia pela ruína do Brasil. Não vamos ficar simplesmente abatidos, chorosos e cabisbaixos, entristecidos, ao ponto de acharmos que estamos enfermos somente um dia pelo nosso país. Que haja transformação. Como eu falei pela manhã, quem encontra com Jesus não fica do mesmo jeito. Quem entende o chamado de Deus através do seu Filho não fica da mesma maneira, certo? Ele não é convencido, ele é transformado. Então, a partir desse momento que estamos vivendo, que Deus sare a nossa nação. Principalmente da doença espiritual, da falta de temor. Não é? Respeito, não é medo, é respeito. E que Deus ele te chame, continue te chamando para ver o amor dele derramado através do seu Filho Jesus. Que você possa entender, se ainda não entendeu, esse amor maravilhoso demonstrado lá na cruz, por você e por mim, sendo nós tão pecadores. Não é? Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós tão pecadores. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Entenda isso, se você ainda não entendeu. E você que já entendeu, não é? Nós que já entendemos, vamos colocar isso em prática todos os dias. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele está hoje aqui perto, Ele vai estar amanhã aqui perto, Ele vai estar daqui a um mês perto, até que o seu filho volte. Ele estará nos chamando e nos convidando, como foi com Adão. Aonde tu estás? Nos coloquemos na brecha por nossa nação. Feche os teus olhos aí onde você estiver e vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar, falar com o Senhor e buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor em oração. Feche os teus olhos. Busca ao Senhor. Ele quer você. Ele busca você. A começar hoje e para todo sempre. Viva para o Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Entenda o chamado dEle. Se renda a Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor, levantamos a nossa voz em oração, gratos ao Senhor, pela Tua palavra revelada a nós. Muito obrigado por isso, Senhor. E que possamos todos os dias aprender a Te buscar em espírito e em verdade, e não ficar dando migalhas ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as nações. Abençoa, Senhor Deus, cada cidadão dessa terra. Pedindo, Senhor Deus, pelo Brasil. Seja, Senhor Deus, com a nossa nação, com cada família que está agora aqui conosco e estará depois vendo, Senhor Deus, esse vídeo. Chegue aonde chegar esse vídeo, chegue para trazer bênção, liberdade, tranquilidade. Em nome de Jesus, Senhor, através da Tua palavra e do Teu poder. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Eu Te louvo e Te agradeço. E a começar, a partir de hoje, se há alguém entendendo o Teu chamado, que a partir de hoje possa viver para o Senhor. E nós possamos ser despertados todos os dias, que já declaramos que cremos, possamos ser usados pelo Senhor dia a dia, porque a Tua palavra mesmo diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã também falaremos, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por isso. Despedimos-nos aqui, Senhor Deus, pedindo pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre cada pessoa que está no hospital, Senhor. Não somente com coronavírus, mas que o Senhor traga alívio. Use, Senhor Deus, os médicos, os enfermeiros, os medicamentos, Senhor Deus, para abençoar essa pessoa. Ou, pela Tua escolha, traga a cura vinda direta de Ti. Em nome de Jesus, mais uma vez pedindo, Senhor Deus, pelo pastor Sócrates, por todos aqueles que estão, Senhor Deus, com o coronavírus, Senhor Deus, em estado, Senhor Deus, tão complexo como ele está. Traga a cura ao Teu filho, Pai. Seja com a sua esposa, com seus filhos, mais uma vez te pedindo, não somente por ele, mas por todos que estão doentes, Senhor Deus, possam ser sarados, Senhor Deus, pela Tua mão de graça e pela capacitação que o Senhor coloca sobre cada ser humano. Seja com os médicos, com os enfermeiros, guardando eles, espalhados nesse Brasil e no mundo, e com todos aqueles policiais, bombeiros, todos aqueles que estão, Senhor Deus, cuidando dessa pandemia, Senhor Deus, os agentes municipais, guarda-os, Senhor Deus, com a Tua mão de graça e poder, e usa-os, cada um deles, para trazer bênção sobre cada nação, cada cidade. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana cheia da graça de Deus. E que Ele te abençoe todo o tempo. Deus te guarde e te abençoe. Vamos ouvir uma música para encerrar.
Fique na paz de Deus.